Graça e paz, família. Eu sou o apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição. Não esqueça de se inscrever e dar o seu joinha. Hoje nós vamos falar sobre a restituição da confiança ou da credibilidade em si mesmo. Porque nos nossos dias a gente verifica muitas pessoas que perderam a fé em si mesma. Na Bíblia tem um personagem chamado Pedro, um dos discípulos de Jesus, que ele fez coisas extraordinárias, andou sobre as águas, foi um dos 3 que subiu o Monte da Transfiguração, mas no momento da última ceia, ele foi confrontado por Jesus, porque ele disse que ele nunca iria abandonar Jesus, que ele morreria por Jesus. E Jesus disse para ele: olha, Pedro, hoje mesmo me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. Pedro, então, quando viu a situação adversa, quando Jesus estava preso, sendo machucado, o resultado foi que ele começou a ser confrontado por pessoas. E ele negou a primeira, a segunda, a terceira vez, o galo cantou, Pedro caiu em si e descobriu que fracassou. Onde ele pensou que não ia errar, ele errou. Onde ele pensou que não ia cair, caiu. E agora Pedro, irmãos, ele está numa situação em que ele não acredita mais no seu chamado, ele não tem mais aquele amor para pregar para as pessoas, não está fluindo mais dele, só tem tristeza em Pedro. E Pedro então decide ir pescar. Quando ele vai pescar, alguns discípulos vão com ele, mas Pedro também tem uma pesca frustrada, ele não consegue pegar nada. E quando ele chega na beira do rio Tiberíades, Jesus está na praia. E Jesus ele dá uma palavra. A palavra de Jesus é: tendes alguma coisa de comer? E os discípulos dizem: não, não temos. E então Jesus diz assim: jogue do lado direito. Eles armaram a rede, jogaram do lado direito e puxaram 153 grandes peixes. E aí então a restituição de Pedro começou a acontecer. Pedro ele descobriu que sozinho ele poderia ser vencido, mas debaixo da palavra de Jesus, ele sim era imbatível. Então eu preciso aprender que para que eu possa restaurar minha credibilidade, eu tenho que entender que debaixo da palavra ungida, da palavra de Deus, eu também posso ser invencível. Mas também Pedro precisava ser restaurado em outras áreas. O seu passado estava condenando ele. Mas quando ele puxa aquelas redes, a Bíblia faz questão de dizer: e as redes não se romperam, não se rasgaram. Na primeira pescaria de Pedro, as redes se rasgaram. Ele precisou da ajuda de um outro barco para poder não perder os seus peixes. Mas dessa vez, a rede não se rasgou. Eu quero que você entenda, ainda que lá atrás, lá no passado, as suas redes também tenham sido rasgadas, rompidas. A partir do momento que você dá crédito à palavra, as suas redes não se rasgam mais. Se o seu passado teve problemas, entenda que no presente e no futuro, Deus vai te dar êxito. Deus vai fazer com que você seja muito abençoado. Mas também teve uma outra restituição de Pedro. Jesus então está na praia, Pedro nada na direção de Jesus e o resultado é um silêncio na beira de uma fogueira. Jesus não fala nada, Pedro também não fala. Jesus poderia questionar os erros de Pedro, mas ele não faz isso em nenhum momento. Assim como Pedro poderia se justificar, mas ele não se justifica. Aí Jesus quebra o silêncio perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele faz a mesma pergunta 3 vezes. Pedro responde 3 vezes que sim, e na terceira ele começa a chorar. Jesus olha para Pedro e diz: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta a minha ovelha, apacenta o meu rebanho. O que Jesus está fazendo? Está trazendo restituição ao chamado de Pedro. E Pedro, então, naquele momento, ele é restituído. O que eu aprendo? Que para cada fracasso, para cada erro, eu não posso ficar de braços cruzados ou ficar entristecido. Muito pelo contrário, eu tenho que acreditar que debaixo da palavra de Deus, as redes não vão se romper e eu vou ter novas oportunidades. Então acredite, se você errou lá atrás ou se você teve um problema, ainda essa semana, o Senhor ele vai lhe dar nova oportunidade para que você então seja
restituído na confiança em você mesmo. Acredite, Deus é contigo. E se Deus é contigo, você pode, você é capaz. Acredite em você e seja aquilo que a Bíblia fala que você é, mais do que vencedor. Que Deus lhe abençoe. Um beijo no coração. Amém.